Atualidades no tratamento da hérnia de disco cervical e lombar. Muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma gravação do nosso podcast Physio Insight, um projeto onde eu falo que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. O tema de hoje é muito importante para você que está em crise de coluna, para você que frequenta emergência médica com determinada frequência, né? Cada 3 meses você está batendo na emergência para tomar uma injeção, fazer uma ressonância, ver como é que está a coluna. O tema de hoje é indiscutivelmente importante para você que é profissional da saúde, seja você médico, psicólogo, fisioterapeuta, que precisa se atualizar no tratamento das hérnias de disco, beleza? Então, para começar, pessoal, eu quero discutir aqui com vocês o que é uma hérnia de disco, tá? A definição. Nós, quando nascemos, lá desde o princípio da evolução humana, quando saímos de quadrúpedes para bípedes, Homo sapiens, a nossa coluna também evoluiu adotando curvaturas naturais. São elas a lordose cervical, a cifose torácica, a lordose lombar. Para que essas curvaturas orientassem o eixo do nosso movimento, da nossa funcionalidade, o que aconteceu? Os discos, que são as estruturas fibrocartilaginosas cheias de água que ficam entre uma vértebra e outra, também tiveram que se deformar. E essa deformação é uma função natural daquele disco para amortecer impactos do nosso movimento, da nossa funcionalidade. Lembra que na época nós éramos coletores e caçadores, né? E naquela época a gente precisava de muita mobilidade para resgatar a nossa comida e por aí vai. Então os discos foram se adaptando a toda a morfologia, a toda a funcionalidade do ser humano. Beleza? Com essa evolução, o nosso estilo de vida também mudou. Hoje, nós andamos muito menos do que na época da pré-história, vamos dizer assim, na época de Homo sapiens, andamos muito menos porque não precisamos caçar. Fazemos assim, ó, um clique do celular e o iFood está na nossa porta, né? A gente praticamente não se desloca andando, a gente faz assim e o Uber está na nossa porta. Então o nível de atividade caiu muito. E o disco, mais uma vez, se adaptou a isso. Nosso esquema, nosso estilo de vida, o workaholic, que preza pela produtividade infalível, fez com que nós ficássemos cada vez mais sentados no escritório, ficássemos cada vez mais de pé nas lojas, vendendo e por aí vai. Independente da posição que você trabalhe, os seus discos da coluna vertebral se adaptaram para preservar você o máximo de tempo possível com aquela funcionalidade. Beleza? Então, essa adaptação faz com que esse disco se deforme. E a gente tende a associar a palavra deformação a uma coisa ruim. Mas, na verdade, se eu preciso coçar minhas costas entre a escápula, você concorda comigo que a articulação do ombro está se deformando, os ligamentos estão se deformando para eu executar essa funcionalidade? Então, a mesma coisa é a coluna, a mesma coisa são os discos, né? Quando eu preciso me abaixar, quando eu preciso fazer qualquer função do dia a dia, me vestir, carregar meu filho no colo, essa deformação acontece, essa deformação é natural. E se a gente for para um fato curioso, é que quando a gente acorda, a gente geralmente está 1 centímetro mais alto do que o normal. Porque ao ficar tanto tempo deitado, a carga gravitacional para de incidir de forma axial nos discos, fazendo com que o disco se reidrate e enche um pouco de água. E aí a gente acorda maior. No final do dia, se a gente for medir a nossa altura, a gente está cerca de 1 centímetro menor por causa da carga axial da gravidade que começa a empurrar os discos. E isso nada tem a ver com uma coisa nociva, apesar do que muitas pessoas falam por aí. Beleza? Então, dada essa curiosidade, a hérnia de disco, ela acontece na maioria esmagadora das pessoas, inclusive pessoas que nunca tiveram dor. Por que eu estou te falando isso? Porque com o passar da idade, de 20 a 80 anos, a gente começa a ter, primeiro, abaulamentos discais, deformações naturais nesse disco. Com o passar do tempo, esse abaulamento discal, ele começa a virar uma protusão discal.
Essa protusão discal é caracterizada por uma pressão dentro do disco. A gente vai imaginar o disco como... Vamos lá. A gente vai imaginar o disco, você está vendo o disco de cima para baixo aí agora. Então, o disco ele tem esse anel fibrocartilaginoso, rico em colágeno, tipo 1, fibronectina e elastina. E dentro desse disco redondinho, a gente tem fibras anuloespirais. E dentro dessas fibras anuloespirais, a gente tem um núcleo pulposo. Aí eu vou falar com você no modelo de gelatina agora, tá? Pensa que você pegou um pão, um sanduíche, um em cima e um embaixo, e colocou uma geleia de morango em cima e fez assim. Quando você fez assim no pão, você concorda que a estrutura da gelatina se deformou e se espalhou? Então, quanto mais deformação acontece com o passar do tempo, não necessariamente ligada ao seu posto de trabalho, à sua atividade de trabalho ou à sua atividade física, esse núcleo vai exercendo pressões nas fibras anuloespirais. Essas fibras anuloespirais, com o envelhecimento, com o sedentarismo, com hábitos de fumo, álcool, privação de sono, estresse, desidratação, falar nisso, já bateu a cota de água do dia aí? 1 litro para cada 20 quilos de peso. Preciso beber 5 litros por dia. Estou aqui no copo de 4 litros, né? No 8º copo. Vamos lá, voltando. Esse núcleo, ele começa a gerar pressão nas fibras anuloespirais e essas fibras anuloespirais começam a se romper. Esse rompimento da fibra anuloespiral vai fazer com que extravase uma parte do núcleo, e aqui fora da coluna vertebral, mais uma vez você está vendo o disco aí de cima para baixo, a gente vai ter ligamento, gordura, nervo e por aí vai. Então essa protusão entra em contato com a raiz da medula, beleza? E não necessariamente ela vai ter dor porque entrou em contato com a medula, tá, pessoal? Então isso aí seria a protusão. Com o passar do tempo, essa protusão discal, ela vai agravando ao ponto que vira uma hérnia, ou seja, ela rompe a fibra anuloespiral e ela rompe também o anel fibroso. Quando ela rompe o anel fibroso e ela vai para fora desse anel, a gente diz que a gente tem uma hérnia de disco extrusa, onde uma parte do núcleo está aqui fora do eixo da coluna vertebral, entrando em contato com o nervo. Beleza? Essa hérnia de disco extrusa ainda pode evoluir para uma situação um pouco mais grave, que seria a hérnia de disco sequestrada. Ou seja, extrusionou tanto, a hérnia ficou tão extrusa que um fragmento soltou, se desgarrou do núcleo e ficou aqui na região da medula, né, na região da coluna vertebral, lá dentro da coluna vertebral, um fragmento solto. Então, se a gente for olhar para a estatística, a gente tem aí 4% dos casos da hérnia de disco extrusa ou sequestrada com indicação cirúrgica, apenas 4% dos casos. Então, a gente tem aí 5 a 10% dos casos de dor nas costas, caracterizado por uma dor específica, que é a dor causada pela hérnia de disco. Caio, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que, apesar da sua ressonância magnética mostrar uma hérnia de disco, o que é que pode estar acontecendo? Sua dor não ser por causa da hérnia. Em 96% dos casos, na maioria esmagadora dos casos, sua dor não é específica causada pela hérnia. Portanto, se você tomar uma decisão clínica de cirurgia, muito provavelmente você vai falhar no tratamento e vai entrar na síndrome de falha cirúrgica, e aí vai ser uma cascata de eventos negativos na sua vida. Beleza? Então, isso é hérnia de disco e esses são os tipos de hérnia. E aí eu vou para um item 3 da nossa aula aqui hoje. Toda dor nas costas é causada por hérnia de disco e protusões discais? Então, com essa explicação, você já entendeu que não. Inclusive, eu estou aqui diante de um paper, de um artigo científico, mostrando que em 3.110 pessoas que nunca tiveram dor, de 20 a 80 anos, houveram 87,6% de alterações degenerativas na coluna, entre elas hérnia de disco, espondilolistese, protusão e abaulamento. Então, se a gente pegar e tirar uma foto de você por dentro através de uma ressonância magnética, a gente vai encontrar essas alterações, tá? Então, quanto mais medo você tiver relacionado a isso, pior vai ser o prognóstico, pior vai ser sua evolução. Então, vamos lá.
quais são os sintomas reais de que a hérnia é a influência principal da sua dor. Por que eu falo de influência, pessoal? Eu falo de influência porque hoje na rede social existe uma panaceia de profissionais de saúde dizendo eu trato a causa do seu problema. Então, ou esses profissionais eles são charlatões, ou eles são completamente ignorantes. A gente não consegue tratar a causa do problema. Inclusive, a gente não consegue nem detectar a causa do problema. A gente consegue comer pelas beiradas, agindo nas influências principais do problema, nunca na causa. E por que isso deve ser extremamente combatido? Isso deve ser combatido porque a nomenclatura divulgada, por exemplo, tendinite, você pressupõe que está inflamado, vai no Dr. Google, faz vários anti-inflamatórios, vários corticosteroides e só piora. Só porque você entendeu que tendinite é um tendão inflamado. Mas se você for fazer biópsia de tendão, você não vai achar nenhuma célula inflamatória. E se achar, acham muito poucas células inflamatórias. Então, a forma como a gente fala com o paciente, a forma como a gente divulga esse conhecimento científico, determina uma série de comportamentos do nosso paciente. Então, a gente fala de influência principal para a gente já fazer um filtro aqui na rede social e fazer você, que é leigo, entender que quando você buscar um tratamento científico para a sua hérnia de disco, para a sua dor nas costas, você já vem com a mente aberta para uma série de possibilidades estarem influenciando na sua dor. Então, de um luto mal vivido, mal assimilado, de uma separação, de um conflito no trabalho, de uma privação de sono, de um estresse crônico, de uma sobrecarga de responsabilidade, né? Por exemplo, eu atendi um paciente que a empresa dele pegou fogo e ele teve uma série de processos para resolver e a projeção catastrófica de futuro dele, o que ele estava pensando, era assim assustadora, né? Um paciente que tem 3 filhos, que a esposa não trabalha e que ele era o provedor do lar. Então a mente dele já estava acelerada lá na frente num cenário que ele não tinha controle. Então não era só a hérnia de disco, não era só a rigidez cervical, não era só a alteração de mobilidade ali. Então dentro desse contexto, você já vem preparado para que, Caio, eu acho que o meu problema está no meu quadril. Aí eu avalio o seu quadril, encontro um problema no quadril, mas faço uma pesquisa, uma entrevista motivacional, uma anamnese muito bem clara, e a partir dessa pesquisa eu extraio dados, quantifico esses dados, metrifico esses dados através de questionários e te mostro. Parece que não é só seu quadril. Temos isso, isso e aquilo. Pergunto para você, olha, faz sentido que isso esteja influenciando na sua dor nas costas, na sua dor no ombro, na sua dor no cotovelo e por aí vai? E aí o paciente começa a refletir. O paciente começa a buscar na linha do tempo dos acontecimentos da vida dele um ponto no tempo que a gente chama de bright spot, onde houve uma mudança comportamental ali. E geralmente essa mudança comportamental vem sequenciada ao diagnóstico que é dado. Então geralmente um médico, um fisioterapeuta, eu vou até parafrasear aqui, pessoal, para não perder o fio da meada, porque existe um artigo chamado The Supermarket of Back Pain. É o supermercado da dor lombar. E nesse artigo a gente fala sobre... Esse artigo discorre sobre 23 possibilidades terapêuticas, com 23 profissionais diferentes, onde em cada profissional que o paciente passa, ele recebe um diagnóstico diferente e ele fica extremamente confuso relacionado a isso. Então o cara chega com a dor nas costas no ortopedista e ele diz, você tem hérnia de disco. O cara chega no intervencionista e dor, olha, você tem cialtalgia. O cara chega no fisioterapeuta RPGista, o fisioterapeuta chega e fala, a sua postura está ruim. Você tem uma lordose avantajada. Aí se chega no acupunturista, olha, você tem uma síndrome de baganha energética no baço. Ai meu Deus, meu baço tá lascado, peraí que eu vou fazer um ultrassom de abdômen total ali. Já sai desesperado quando o acupunturista fala em termos técnicos diagnósticos da acupuntura. Chega no quiropraxista, sua vértebra tá subluxada. Chega no osteopata, seu fígado tá alto, porque o aumento maior tá tracionando o fígado e o fígado tá gerando uma compressão na fáscia vértebro-pericárdica e isso está gerando sua dor cervical, está gerando sua dor lombar. Então, assim, é uma panaceia de informações que não são fundamentadas nas principais diretrizes científicas,
como os guidelines da APTA, American Physical Therapy Association, o NICE, né, o guideline britânico do NHS inglês, e a gente tem todas essas diretrizes a seguir. E é engraçado que uma pesquisa, além dessa do Supermarket of Back Pain, perguntou se os fisioterapeutas e ortopedistas estão seguindo as diretrizes científicas e o que é que eles acham que estão acontecendo nos quadros de dor lombar na sua maioria. E em sua maioria, fisioterapeutas e ortopedistas deram explicações estritamente patoanatômicas e cinesiopatológicas. Traduzindo para você que é leigo. O fisioterapeuta ele geralmente explicou para o paciente que ele tem uma disfunção biomecânica e essa alteração do movimento precisa ser corrigida, passando para o paciente um senso de fragilidade muito grande. Eu me mexo errado, meu corpo está errado, eu preciso me corrigir. O ortopedista geralmente deu atribuição a alguma doença do sistema locomotor ou deu uma atribuição a um processo inflamatório, a uma lesão em curso. Então logo o paciente já cria pensamentos automáticos, olha, eu estou lesionado, eu estou ferido, portanto, preciso me proteger. E isso até faz sentido quando a gente está falando aí de 3 semanas, 6 semanas, no máximo 12 semanas de dor. Passou de 12 semanas de dor, isso não faz mais sentido. Porque um corpo que não tem uma doença reumática inflamatória, em 12 semanas ele é capaz de gerar quimiotaxia, processo bioquímico pelo qual células de defesa, como macrófagos, vão para regiões inflamadas para degradar o tecido morto, trocar tecido conjuntivo e restabelecer a qualidade viscoelástica daquele tecido. Então, depois de 12 semanas, isso aí já não faz mais sentido. Então é por isso que a gente fala sobre influência e a gente fez toda essa parafraseada aí para te fazer entender. Bom, se eu tenho uma hérnia de disco lombar e a hérnia de disco está causando ou influenciando de forma principal, predominante a minha dor, eu preciso ter dor lombar irradiada para a perna abaixo da linha do joelho. Se a dor lombar irradia para a coxa, para quadríceps, para joelho, para adutor, para virilha, há uma grande chance da influência predominante daquele sintoma não ser a hérnia de disco. Então, obrigatoriamente, os sintomas causados, influenciados de forma predominante pela hérnia de disco, ultrapassam a linha do joelho. Beleza? Para o sintoma estar sendo causado, influenciado de forma predominante pela hérnia de disco, o paciente precisa ter tensão neural adversa. Caio, que diabo é tensão neural adversa? Te explico agora. Se você deitar de barriga para cima e tentar levantar sua perna reta, você não consegue fazer isso, ó. Eu tô deitado, aqui é o bonequinho, meu dedo, tá? Eu tô deitado e eu levanto a perna, eu não passo de 35 graus. Porque quando eu levanto a perna em 35 graus, eu coloco tensão na raiz do nervo que sai da coluna e desce até a perna, o famoso ciático. E aí o nervo garroteia, a musculatura tensiona para proteger a raiz nervosa e não deixa mais você subir. Então o cérebro detecta ameaça e produz dor excruciante, produz dor concordante com o sintoma que o paciente se queixa. Não é, eu estou sentindo só esticar, só o alongamento. Não. O paciente ele sente a dor concordante, a dor da queixa dele. Então, obrigatoriamente, o paciente que tem a hérnia de disco verdadeira influenciando o seu sintoma, ele tem que ter tensão neural adversa. O paciente que tem hérnia de disco, ele precisa ter incapacidade para dobrar o tronco de forma natural. Então, se você está de pé e tenta alcançar seus pés dobrando lateralmente em direção ao chão, você não passa da linha do joelho. Se você passar da linha do joelho é um pouquinho e ainda xingando a mãe do terapeuta que pediu para você testar isso. Porque a dor é reproduzida, porque a flexão de tronco também coloca tensão na raiz nervosa que está aprisionada, que está comprimida e por aí vai. Beleza? Então, associado a esses sinais, existem outros sinais de gravidade que mostram que o paciente tem uma compressão nervosa real. E quando o nervo é comprimido, o fluxo que a gente chama axoplasmático, ele não chega de forma funcional em musculaturas dos membros inferiores. Então, se você pedir para um paciente ficar na ponta dos pés, ele provavelmente tenha perdido a força para ficar na ponta do pé, porque o dermátomo de L5-S1, de L4-L5, eles vão
eles vão lá para essa musculatura. Então, o que é o dermátomo? É a área o miótomo, na verdade, é a área muscular correspondente à raiz do nervo, né? Cada segmento nervoso lá na coluna corresponde a uma área do corpo, beleza? Então, o teste de integridade neural vai detectar perda de força e função no membro inferior. Muito provavelmente esse paciente também, se você fizer um teste de extensão do joelho, você que é leigo aí, que faz academia, sabe aquela máquina chamada cadeira extensora que você senta e estica a perna para fortalecer a coxa? Naquela máquina ali, quando você faz uma perna de cada vez, você pode sentir uma discrepância absurda na força de um lado para o outro. Então, em uma perna você pega 5 placas, na outra perna você não levanta 2 placas. Você não consegue fazer uma repetição com 2 placas. Ai, mas como que eu não sabia disso? Porque você fazia bilateral a vida toda. Então uma perna compensava a outra. O corpo tem um sistema de integração sensorial, de transmissão de força de segmentos íntegros para segmentos fracos a se desenvolverem, que é um espetáculo da ciência humana, né? Então você não sentia essa diferença por causa disso. Ao mesmo passo que se você fizer uma cadeira flexora, que é aquela que você senta e dobra o joelho contra a resistência, para fortalecer a posterior de coxa, se você fizer uma perna de cada vez, você pode sentir uma discrepância absurda na força de uma para outra. Mas em clínica soberana, assim, por teleconsulta ou por uma consulta presencial, você consegue pedir para o paciente ficar na ponta do pé e pedir para o paciente ficar nos calcanhares. O dos calcanhares é, assim, inequívoco. O paciente não consegue tirar a ponta do pé no chão e apoiar só nos calcanhares. Eu peço para o paciente dar 2 passos assim, e o paciente tem incapacidade para realizar. Muitos pacientes, quando a gente está avaliando isso, eles falam assim, isso aqui não doeu não, mas a gente não está avaliando dor, né? A gente está avaliando a integridade do sistema nervoso. Então, na hérnia de disco verdadeira, que cai naquele grupo de 10% dos casos onde a dor é específica, e de 4% dos casos onde o quadro precisa de intervenção cirúrgica, de bloqueio transforaminal ou procedimentos intervencionistas em dor, o paciente ele vai ter fraqueza muscular evidente. Paralelo a isso, outros sinais de gravidade, né? Febre junto com a dor, perda de peso sem motivo. Febre aí pode estar associada a um quadro infeccioso em curso. Perda de peso sem motivo pode estar associada a alguma neoplasia em curso ou metástase e por aí vai. É muito importante que você saiba desse histórico. Ainda assim, na hérnia de disco, com compressão de segmentos medulares de L4, L5, L5, S1, pode haver uma coisa que a gente chama de anestesia em cela. Se você já cavalgou por horas alguma vez na sua vida, teve a oportunidade de subir num cavalo e montar, até mesmo moto, se você pilota a moto e tem que usar a moto por muito tempo, você percebe que o peso do seu corpo, incidindo na sua virilha, na sua parte interna da coxa, por alguns momentos deixa sua coxa dormente, deixa sua virilha dormente. Às vezes você sai da moto, sai do cavalo e vai urinar, e aí quando você pega no seu órgão genital, você sente uma sensibilidade estranha. Caramba, o que é que está acontecendo aqui? Isso também acontece na genital feminina também, de quem cavalga, de quem pilota. A gente chama isso de anestesia em cela. Anestesia em cela, ela pode acontecer de forma inespecífica depois de uma crise de coluna ou sem estar associada a uma crise de coluna. É muito comum em pacientes com disfunção do assoalho pélvico, com incontinência urinária, urgência urinária, incontinência fecal. Então, um diagnóstico diferencial precisa ser feito entre fisioterapeuta musculoesquelético, médico e fisioterapeuta pélvico, porque às vezes a gente acha, nossa, encontrei esse sinal, meu problema é grave. Não, um sinal só não fala muito sobre a condição de gravidade, mas uma combinação de sinais vai aumentando a chance de ter algo grave. Mais importante do que os sinais é você não responder ao protocolo sistematizado da fisioterapia musculoesquelética especializada em dor, que não é uma fisioterapia qualquer. Então, existem casos que o paciente pode estar com todos esses sintomas reais de que uma hérnia está influenciando a dor dele, e quando submetidos aos testes musculoesqueléticos, esses testes que foram positivos desaparecerem no processo do exame físico musculoesquelético. Então isso é
muito interessante, porque existe uma crença aí, principalmente no meio médico, ortopédico, onde, por exemplo, eu vou fazer um teste de Okun e Ergasson, vou fazer um teste de Nir, Job, Pat e vou detectar tendinopatias do manguito rotador. Logo, eu peço uma ultrassonografia, vejo alteração em ecogenicidade na ultrassonografia, peço uma ressonância, vejo um espessamento dos tendões, dos ligamentos, e baseado no meu exame físico, com os testes ortopédicos positivos, ultrassonografia com ecogenicidade anormal e a ressonância magnética com espessamento daquele tecido, eu vou submeter a uma cirurgia de ancoragem do manguito rotador, de reparo artroscópico, debridamento artroscópico, uma cirurgia minimamente invasiva no ombro do meu paciente, porque eu tenho todo o arsenal justificando a minha conduta. Só que aí, pessoal, a gente tem que pensar um pouquinho, porque se esse paciente ele é submetido a uma triagem com o fisioterapeuta musculoesquelético, quando o fisioterapeuta testa esses movimentos nele, os testes que o ortopedista encontrou positivo na avaliação ficam negativados. Ou seja, esses testes de exame físico que o ortopedista faz, que o fisioterapeuta faz, eles têm baixa acurácia, isto é, eles não servem para excluir uma condição, nem para detectar uma condição. Agora, a combinação de testes, somado à ausência de resposta à fisioterapia musculoesquelética, aí sim a gente detecta uma acurácia diagnóstica alta para que o paciente precise fazer um procedimento cirúrgico. Então, onde é que está o erro aqui? O paciente vai para bloqueio, vai para infiltração, vai para corticóide, vai para medicamento, vai para cirurgia, antes de fazer o processo de fisioterapia. O paciente, mas eu já fiz fisioterapia. Fez fisioterapia pelo plano de saúde porque não queria pagar. E aí, pelo plano de saúde, encontra profissionais meia boca, que tem que botar 10 pessoas na mesma hora. Não, mas eu sou atendido individualmente. Se você é atendido individualmente pelo plano de saúde, meu Deus do céu, você tá na mão de um fisioterapeuta que, na moral, tô julgando aqui, tá? E declaro o meu conflito de interesses aqui em te passar essa informação. Declaro abertamente. Porque se o cara tá atendendo, ganhando R$32, R$8 pelo plano de saúde de forma individual, ficando com você 45 minutos a 1 hora, ele tá prestes a falir. Ele tá no desespero. E nenhuma pessoa que tá no desespero tem maestria musculoesquelética, tem performance de saúde mental para raciocinar clinicamente no seu caso. Então isso é o que eu penso, não é certo, não é errado, é a forma como eu penso, tá? Então, se você está tendo uma experiência boa pelo plano de saúde, parabéns, continue, e eu espero que você tenha sucesso. Mas o que a gente vê em consultório são muitos pacientes que acumulam experiências negativas, frustrações absurdas, e já vem com um sentimento de desesperança associado à incapacidade, ao sofrimento e à intensificação do quadro de dor, porque não aproveitou a fase aguda do problema. Toda dor crônica, uma hora foi aguda, e quando aguda foi mal gerenciada, por isso cronificou. Claro que essa afirmação não pode ser 100% verdade, porque existem pacientes que, mesmo tratados corretamente, na fase aguda, eles cronificam. Para isso, a gente tem critérios de risco prognóstico. A gente aplica questionários específicos para que a gente saiba se você tem risco de cronificação, alto, baixo ou médio. E baseado nisso, a gente vai fazer uma triagem de intervenções para te dar. Então, esses são os sinais de que a hérnia de disco está causando a sua dor. Se você não se enquadra em nenhum desses sinais, você precisa se tranquilizar. Porque se tranquilizando, você vai diminuir a reatividade do seu sistema nervoso, vai começar a perceber melhora da dor e você precisa buscar um fisioterapeuta musculoesquelético, beleza? Então vamos lá, para pontos que são mitos e assim, são absurdamente propagados por profissionais de saúde e por pacientes, tá? O próximo tópico é a respeito da fraqueza muscular e a hérnia de disco. Bom, vários estudos já mostraram que numa análise eletromiográfica, colocando a agulha da musculatura do abdômen, os pacientes que têm dor nas costas, eles já têm um nível de atividade elétrica muito alta naquele músculo, ou seja, eles estão tensos. E os pacientes que não têm dor, eles têm um nível de atividade elétrica muscular baixo na musculatura do tronco. Então, existe uma crença no meio do RPG, no meio do Pilates, no meio das academias, dos educadores físicos e da própria população, inclusive dos médicos, de que
O tratamento para dor nas costas, para hernia de disco, é fortalecimento muscular. Gente, se você tivesse a noção de quantos fisiculturistas a gente já atendeu em crise de coluna, com muita dor nas costas, força definitivamente não é o problema. Esse paciente que está com dor nas costas, ele não precisa de fortalecimento. Fazer fortalecimento nesse paciente pode perpetuar o quadro, pode fazer com que ele piore, beleza? Isso precisa ficar claro. O próximo tópico é o encurtamento e as hérnias de disco. Gente, é bem verdade que o paciente que está em crise de coluna, ele não consegue dobrar o tronco de forma harmônica. E a percepção do leigo é que ele não dobra o tronco porque ele está com a musculatura posterior toda encurtada. Mas a análise do leigo e dos profissionais que são desatualizados é uma análise superficial. Pense que você tem uma visão de raio-x e você está olhando para o meu tronco. No meu tronco você está vendo a minha camisa, está vendo o meu microfone. Agora pense que sua visão de raio-x está transpassando o meu tronco. Agora você está vendo a musculatura do peitoral. Transpasse a musculatura do peitoral. Agora você está vendo o pulmão. Transpasse o pulmão, agora você está vendo a coluna vertebral. A nossa visão, cientificamente falando, é essa visão de raio-x. Não para detectar assimetrias, mas para transpassar a barreira do tecido muscular. Quando você está pensando no músculo, você está pensando de forma extremamente superficial. E aqui eu não estou dizendo que a musculatura não é importante para a sua funcionalidade, para a sua recuperação. Mas ela precisa ser abordada numa fase muito tardia no paciente em crise de hérnia de disco. Beleza? Quando você tem essa visão de raio-x, você olha para o paciente e você vai direto na articulação, na raiz nervosa. E você vê que aquele paciente, ele não está dobrando porque tem tensão do nervo. Porque se você pega esse paciente e coloca para botar a perna no degrau, dobrando o quadril, dobrando o joelho, dobrando o tornozelo, você folga a raiz do nervo e o paciente consegue dobrar. A maioria deles consegue dobrar. Então, o problema não é encurtamento literalmente. Existe uma crença nas abordagens terapêuticas de pilates, RPG, musculação, que fazer alongamento vai proporcionar um alívio. E aí a questão é bastante reflexiva, tá, pessoal? Porque aqui a gente não é dono da verdade para te dizer o que funciona e o que não funciona. Você precisa testar. E se você está testando e está dando certo, só continue. Reflexivo em que ponto? Tem funcionado ficar fortalecendo e alongando? Há quantos meses você faz academia? Há quantos meses você faz alongamento? O alívio que você sente é extremamente passageiro. Com 72 horas você está com um problema lá gritando de novo. E você começa a entrar numa coisa que a gente chama de aprendizado associativo. Eu tô com dor cervical, eu tô com dor lombar, eu fico me pegando, eu fico me consertando, eu fico ajeitando a postura. Seu cérebro vai lá e pareia o comportamento e a experiência de dor. E esse pareamento do comportamento com a experiência de dor vai gerar uma resposta automática numa área do cérebro que a gente chama de DMN, Default Mode Network, que é a rede de funcionamento padrão automática baseada nas suas experiências prévias, nos seus comportamentos prévios. Então, são coisas que você faz absurdamente no automático. E aquela resposta de dor vai ficar sendo desencadeada quanto mais você se palpa, quanto mais você se corrige, quanto mais você se aperta, quanto mais você libera a face e por aí vai. Entende? Então, às vezes, a falta de informação está fazendo o paciente cronificar e ir para uma cirurgia de forma completamente desnecessária. Próximo tópico, impacto versus hérnia de disco. Na Science Translational Medicine, um artigo comparando pessoas sedentárias versus pessoas que faziam a caminhada rápida e a corrida lenta, mostrou que a qualidade do tecido do disco é muito maior nos pacientes que não eram sedentários, que faziam caminhada rápida ou corrida lenta. O que isso quer dizer? Parece que a corrida melhora a estrutura fibrocartilaginosa do seu disco intervertebral, aquelas estruturas que eu expliquei no início da live. Olha que louco! Muitos médicos e profissionais da saúde falam para você, não pode correr, não pode agachar, não faça nada que tenha impacto. Vire peixe. Faça só hidroterapia, pilates e alongamento.
Aí você vai, faz a hidro, dentro da água tá tudo de boa, sai da água, tá tudo ruim de novo. Você fica fazendo 6 meses, 1 ano de hidro, melhora na água, 72 horas depois tá lá de novo. Aí o fisioterapeuta olha pra você, não, você precisa de mais vezes na semana, uma vez só não dá. Você aumenta para 2, aumenta para 3 e é a mesma coisa. Dentro da água, você tira a carga da gravidade, melhora o conforto, melhora o relaxamento muscular, diminui a dor porque está fazendo exercício. Quando sai da água, a compressão da gravidade vai lá, incide nas suas vértebras e você começa a ter o mesmo problema. Então, você não precisa virar peixe porque você está em crise de hernia de disco. Você não precisa restringir o impacto porque está em crise de hernia de disco. Cara, então o que a gente faz? A gente precisa fazer um cálculo para expor você ao volume ideal de impacto de forma sistematizada e gradativa, para que o seu corpo, o seu sistema nervoso, o seu córtex pré-frontal comece a assimilar esse novo aprendizado, desfusionando o pensamento de que vai dar ruim. Eu vou fazer isso aqui, vai dar merda, o médico disse que não vai, que vai dar merda, eu já fui em 3 médicos, quem é Caio que está falando o contrário? Os 3 médicos me disseram a mesma coisa. Caio não é médico, Caio é fisioterapeuta. E o fato de Caio ser fisioterapeuta já implica que a visão dele vai ser diferente da do médico. Porque o médico ele vai te dizer que você tem doença, lesão e inflamação. Caio vai dizer que você tem rigidez, déficit de mobilidade, falta de amplitude de movimento, que você tem crenças irracionais a respeito de movimento, comportamento de medo e evitação, disfunção de controle, disfunção de movimento, bloqueio de movimento e uma série de diagnósticos fisioterapêuticos que fogem ao conhecimento de qualquer médico, de qualquer profissional da medicina. Assim como eu não tenho a mínima noção de qual acesso cirúrgico ele vai usar para você que está dentro daquele quadro de 4% de hernia de disco que realmente vai precisar de uma cirurgia. Eu não faço ideia, cara. Se ele vai fazer uma risotomia para você primeiro, se ele vai fazer um bloqueio transforaminal, 3 bloqueios transforaminais, se ele vai colocar restiva para você, se o acesso vai ser anterior, se o acesso vai ser posterior, se a cirurgia vai ser robótica. Eu não sei de nada, pô. Porque eu sou fisioterapeuta. Então o médico ele sabe de medicina, o fisioterapeuta sabe de fisioterapia. Então a gente não pede para que você acredite em nada que a gente está falando. A gente só pede para que você teste o que a gente está falando. E se fizer sentido, você continua, cara. Então, olha só que louco. Eu atendi certa vez um paciente que fazia crossfit 3 vezes por semana. E minha bateria vai acabar se eu cair ou eu entro de novo, viu, pessoal? Fazia crossfit 3 vezes por semana, fazia corrida 3 vezes por semana, já tinha feito vários bloqueios, já tinha tomado vários remédios, feito várias fisioterapias pelo plano de saúde, tinha feito 3 meses de acupuntura, umas 6 sessões de osteopatia, várias sessões de quiropraxia, e o relato era sempre o mesmo. Ele melhorava a postura, melhorava o alinhamento, tinha crença de que algo estava fora do lugar e colocavam algo no lugar, e ele não melhorava, mas ele também não deixava de treinar. E aí quando a gente quantificou o volume de exercício que ele fazia, somando corrida e somando crossfit, e assim, a gente pegou o aplicativo da box dele para rastrear a última semana de treinamento, quais eram os movimentos de LPO, quais eram os movimentos aeróbicos, quais eram os movimentos ginásticos, para começar a contar o volume de exercício dele. E brincando, esse cara estava com mais de 100 séries de volume semanal para o membro inferior. Qual foi a conduta de Caio? Sai agora da atividade. Agora eu preciso dar 2 passos atrás para te recuperar. Uma semana fora da atividade, ele melhorou 70%. E a estratégia que fez ele melhorar os outros 30% foi sentar relaxado. Sabe o que é sentar relaxado? É você estar aqui e simplesmente, despencar a postura. E eu ainda pedia para ele colocar a perna em cima de uma coisa mais alta para ficar mais relaxado ainda. Porque a lombar dele estava assim, ereta, empurrada para frente, do tanto que ele ficava se corrigindo e contraindo os eretores espinhais. É o que a gente chama de disfunção de controle. Quer dizer que vai ser o seu caso que está me assistindo aí? Claro que não. Eu estou dando um exemplo de como as informações negativas que chamamos de nocebo podem cronificar o caso de um paciente com hernia de disco e levar o paciente para procedimentos extremamente desnecessários, como cirurgias e por aí vai. Beleza? Então, desmistificando fraqueza, encurtamento, impacto e postura. Postura agora. Aí a gente vai bater em muito pilateiro e RPGista
que esquece que antes de ser pilateiro e RPGista, é fisioterapeuta, é educador físico, é profissional da dança e aprendeu na sua graduação que existe um repertório inimaginável de movimentos, mas eles continuam ferrenhos na cabeça de um método. E ressalva aqui, não estou falando aqui que RPG, Pilates ou qualquer outra dessas técnicas que eu falei não funcionam. Eu utilizo todas elas, mas cada paciente tem um perfil que precisa de determinada técnica em cada fase de tratamento. Não é que não funciona. A crítica aqui vai a profissionais desatualizados, profissionais crônicos, que continuam vestindo a camisa de métodos, técnicas ou protocolos e vendendo serviços que não funcionam para as condições como, por exemplo, uma crise de coluna. A gente está com um paciente em crise de coluna que foi pro Pilates e piorou. Mas foi o Pilates porque o ortopedista mandou ir pro Pilates. Não, você tem que fazer Pilates para fortalecer sua coluna. Foi o Pilates, travou mais ainda. Chegou de cadeira de roda com um companheiro lá no consultório. Saiu andando, 30% melhor, e clareada sobre tudo que ela precisava fazer. Inclusive, sair do Pilates naquele momento. Então, às vezes, existem profissionais que se estressam, mandam direct para mim, falam desaforo e tal. Eu não tenho compromisso com vocês. Meu compromisso não é com vocês. Meu compromisso é no fim da ponta com o meu paciente. E se eu tiver que dizer para você que, meu paciente, você vai ter que sair dessa atividade aí, enquanto você estiver comigo. Provavelmente lá na 6ª, 8ª semana eu te devolvo para essa atividade, mas agora eu preciso que você saia. E eu preciso, inclusive, que você não omita se estiver fazendo outros tratamentos em conjunto comigo. Se você precisar de outros tratamentos, eu vou te falar. Mas agora você precisa tomar uma decisão. Vai seguir o meu tratamento como deve ser feito ou não? Caso você não possa seguir, não queira sair do Pilates, não queira deixar de fazer sua acupuntura, etc, etc, tá tudo bem. Pode ser assim também. Agora, não é comigo que você vai tratar. Porque o meu compromisso, acima de tudo, é com o resultado do paciente. E o paciente acha que sabe o problema que tem. Quando a gente avalia, a gente descobre que não é nada do que ele imaginou. Então, meu compromisso não é para agradar os outros coleguinhas, por mais que eu tenha uma empresa que vende cursos para os outros colegas, mas o meu compromisso prioritário é dar resultado para o meu paciente. Então, eu não vou hesitar se eu tiver que tirar esse paciente da sua atividade. E eu não vou ligar para você, para me comunicar com você, para dizer o que é que você pode fazer. Sabe por quê? Porque você não conhece a metodologia que eu trabalho. Você pode dizer, não, mas eu também trabalho com isso. Dá merda. Todas as vezes que eu me comuniquei com um profissional, dá merda. A gente colocava o movimento em consultório, o cara ia pro Pilates, fazia um repertório completamente antagônico ao movimento terapêutico, voltava travado, perdia dinheiro, perdia tempo e gerava frustração para paciente e para terapeuta. Então hoje, eu não converso com os profissionais. Hoje eu educo o meu paciente. Volume de exercício dentro da zona terapêutica é isso aqui. Tá claro? Tá claro. Pronto. Quando você for para academia, você já sabe que não pode ultrapassar disso aqui. E os pacientes, eles nem discutem com os personagens, com os educadores físicos. Eles simplesmente fazem o que eu pedi, porque aderiram ao plano de tratamento. Depois que a gente dá alta, aí sim, a gente solta o paciente para voltar a fazer tudo o que ele quer lá. Então a mesma coisa é no Pilates. Então a gente educa, agora a gente precisa disso aqui. Agora você não precisa de Pilates. Inclusive eu tenho formação em Pilates e não apliquei Pilates com você em nenhum momento. Se você precisar de Pilates, eu ia te dar Pilates aqui, mas não é isso que você precisa. Agora você tem uma disfunção de controle em extensão lombar, em flexão lombar, que é uma característica que é apresentada em vários diagnósticos. E aí eu mostro o vídeo para o paciente. Quando você dobra a coluna, isso aqui acontece, isso aqui não acontece. Você está vendo como deveria ser assim. Lembra do RPG? Me mostra a última postura do RPG que você fez. Aí o cara vai botar RAM na parede. Você está vendo como sua coluna tá? Sua coluna está completamente ao contrário do que eu estou pedindo para você fazer. Faz sentido você continuar no RPG? Porque, na minha opinião, você vai ganhar um trabalho aqui e vai perder o que eu fiz lá. E o paciente adere. E o paciente veste a camisa. E o paciente segue o tratamento até o final. E quando, quer voltar para o RPG? Pode. 6ª semana, 8ª semana. Quer voltar para academia, voltar para Pilates? Pode. O paciente vai lá e volta. Entende? Então, a gente precisa entender que menos é mais. Principalmente em condições crônicas complexas como a hérnia de disco. Não é porque o cara está fazendo mais tratamentos que ele vai melhorar mais rápido ou que o resultado dele vai ser melhor. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Tá bom? O nosso compromisso é com o nosso paciente, não com agradar a coleguinha e por aí vai.
É como a gente fala lá no lema, né? No slogan, né? Falando que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado em evidências científicas. O próximo tópico é a hidroterapia, né? Eu já expliquei por que você não deveria virar peixe, né? A água tem propriedades viscoelásticas, tensão superficial, empuxo, que fazem com que a carga da gravidade reduza quando você está submerso. E aí, a determinada da altura de submersão, por exemplo, se você está no mamilo, você tira 75% da carga corporal. E a retirada da carga gera um conforto nas síndromes radiculares, nas hérnias de disco. E o paciente tem aquela falsa impressão, nossa, dessa vez eu vou melhorar, viola a expectativa, mas quando ele tira a água, sai da água, afinal ele fica 45 minutos, 1 hora na hidroterapia. Se for hidroginástica, pior ainda, porque ele vai ter essa qualidade de retirada de carga, mas os movimentos não vão ser terapêuticos, vão ser movimentos de exercício físico, então são coisas completamente diferentes. Eu concordo que a hidroterapia ela tem evidência para a fase inicial da crise. Você que é fisioterapeuta aí, você acha que pegou um paciente em crise travado, mas você nunca pegou um paciente travado. O paciente travado não é aquele paciente que você faz uma correção manual de um lateral shift e melhora o cara, que bota um travesseirinho embaixo da barriga e melhora o paciente, que bota o paciente em uma posição mantida e melhora o paciente. Não. O paciente em crise, ele não melhora com nada. Não há posição de alívio, você não consegue tocar no paciente. Ele está num quadro de síndrome inflamatória e esse quadro pode mudar nas próximas 72 horas a 10 dias. Então, é o wait and see fazendo o aconselhamento, é esperar e ver fazendo o aconselhamento, informando sobre o prognóstico, mas você não consegue fazer nenhuma técnica. Né? Então, nessa fase aí, a hidroterapia é muito bem-vinda. Contrações sustentadas, intermitentes, com um terapeuta, com um fisioterapeuta individual na terapia aquática, e você pode fazer aí 5, 6 sessões ao longo de 10 a 15 dias, e assim que o sintoma for modulado, for controlado, esse paciente precisa sair da água e fazer a fisioterapia em solo. Somente nessa fase. Você não precisa virar peixe porque o ortopedista disse e vá fazer hidro. O ortopedista ele não sabe qual é a técnica que você precisa no tratamento fisioterapêutico. O ortopedista ele sabe qual é a cirurgia que você vai fazer, caso você precise. É a mesma coisa que você ter um problema oftalmológico, me procurar e eu falar, tem um açougue aqui na frente do prédio, fale com o açougueiro que você precisa fazer uma cirurgia no olho. Você vai querer fazer uma cirurgia no olho com açougueiro, com corte grosso e impreciso, ou você vai querer fazer uma cirurgia no olho com um oftalmologista, com corte extremamente preciso, quiçá com tecnologia robótica, para não prejudicar sua visão, é um dos grandes sentidos humanos. Então, essa reflexão é para você entender que quando você segue a recomendação do médico para o tratamento fisioterapêutico, você está fazendo uma cirurgia no olho com um açougueiro. Inclusive, eu tenho repulsa de pacientes que me procuram. Quanto é um pacote de 10 sessões? Você faz acupuntura? Você faz RPG? Eu tenho repulsa, eu fico nos nervos assim. Eu peço para a Alessandra nem me mostrar, porque já dá gatilho em mim. Porque vem aquele paciente, não, já fui médico de seleção brasileira, já fui médico de Einstein, de sírio-libanês, ele falou que é isso e aquilo, vai lá, segue o que é que o médico falou lá. Ah, mas o paciente não sabe, Caio. Ele realmente não sabe, por isso que eu educo aqui na rede social. Então a minha rede social é um filtro. O paciente que marca comigo, ele não está aqui com a crença, encontrei Caio hoje, eu vou marcar amanhã. Não. O paciente que marca comigo, ele tem certa aversão ao conhecimento que eu passo. Porque é um conhecimento tão fora da curva diante do paciente leigo na área da saúde que ele fica extremamente desconfiado. E aí o que é que ele faz? Ele me acompanha por 1 semana, 2 semanas, 3 meses. Às vezes me acompanha o ano inteiro. Começa a ver meus resultados e aí me dá o benefício da dúvida. Então quando ele marca a consulta comigo, ele já marca a consulta comigo predisposto à mudança que eu vou sugerir para ele. Então fica muito mais fácil de trabalhar com esse perfil de paciente, porque ele já vem educado através da rede social. É claro que vem alguns assim que não estão acompanhando, vem de imediatismo, mas eu faço o paciente pisar forçadamente no freio relacionado ao que ele acredita que precisa e relacionado ao que o médico mandou fazer. Inclusive eu tenho slides de pacientes que fizeram fisioterapia com a recomendação médica e pioraram absurdamente. Então eu mostro para abrir o gatilho mental no paciente, né? Olha como o tratamento foi e olha como deveria ser.
E eu mostro no computador lá no consultório pro paciente. Então, é aquela coisa de você fazer o paciente enxergar o final do tratamento. Gente, quando você vai no dentista, vamos lá, você foi no dentista agora, Raquel que está aí na live, vamos interagir. Vamos supor que Raquel foi no dentista e ela quer botar aqueles dentões, aquela lente de contato de porcelana para ficar com aquele sorriso de Hollywood. Quando você paga a consulta com o dentista, você paga lá 500 conto, mas você não sabe quanto vai ser o tratamento. O cara não te fala. Porque ele cobra por complexidade do caso. A depender da sua arcada, se vai precisar de ortodontia ou não, se você tem fator de risco para não aderir, se o desgaste vai ter que ser mínimo, vai ter que ser maior do que o esperado, ele te cobra um preço. Aí, por exemplo, para meter 20 lentes de contato, 10 na arcada superior e 10 na arcada inferior, você vai pagar 60 mil reais ao dentista. Você toma um susto na hora que você recebe o valor. Porque você não tinha previsibilidade, você não imaginava que era tudo isso. Só que o processo de encantamento na jornada de experiência do cliente faz com que o dentista mostre, num software de computador, exatamente, com a margem de erro de 0,3%, ou seja, uma margem de erro ridícula, como vai ficar o seu sorriso após aquilo. E aí ele para você e pergunta como é que seria a sua vida sorrindo dessa maneira. O comportamento do paciente muda depois que ele coloca um sorriso desse, porque ele começa a sorrir mais. E eu não sei se você sabe, quando você sorri diante do espelho, você libera vários analgésicos na corrente sanguínea e várias substâncias como serotonina, hormônios de bem-estar, felicidade, grelina, saciedade, por aí vai. Só por estar sorrindo. Então, o paciente no dentista, ele imagina não só o resultado no final, mas também como seria a vida dele. E aí o exercício para você que está me assistindo, seja você paciente, fisioterapeuta ou seguidor, é fazer a mesma coisa na fisioterapia. Como é que seria a sua vida com a dor controlada? Perceba, eu não falo nem sem dor, porque dor não tem cura, dor tem controle. Então, como é que seria a sua vida com a dor controlada? Qual é a dor por trás da sua dor? É o sexo com o marido que você não faz mais? É o filho no colo que você não carrega mais? É um sinal de trânsito fechado onde você fica mais tempo sentado no carro, engarrafado, isso já te estressa? É engraçado que semana passada eu peguei um Uber, e o Uber tava puto, né? Engarrafamento da porra, o trajeto errado, tava tendo jogo do Bahia, a Fonte Nova tava toda fechada. E eu perguntei pra ele assim, cara, você sempre tá estressado assim no trânsito? Ele, não sei o que. Já aconteceu de você pegar um engarrafamento desse e não tá estressado? Ele, não, com certeza já, assim, você entende que não é sobre o engarrafamento, é sobre o que aconteceu na sua vida hoje, essa semana. E ele começou a dar risada e ele começou a falar que a esposa dele está internada no hospital público e ele não está tendo como transferir. E eu falei, caramba, que situação, né? Uma situação, pô, mas boa sorte aí e tal. Então, é muito sobre como a gente reage ao que nos acontece. Então, por que eu estou falando tanto de comportamento aqui? Porque o comportamento, os pensamentos que a gente tem, baseado nos diagnósticos que a gente recebe, nas situações que a gente vive, influenciam de forma absurda na visualização da dor por trás da dor. O paciente, ele não... Ele tem eu até gravei uma live que está lá no YouTube, no Instagram e no Spotify, sobre a dor como entidade, né? Eu estou estudando mecanismos de proteção de luto, comportamento humano, né? E a gente falou sobre dor como entidade naquela live. Até recomendo que você vá buscar para assistir. Tá aí nas redes, no YouTube, no Instagram, no Spotify. E o paciente, ele assume esse sentimento onde a dor é uma entidade na vida dele. E ele não consegue se imaginar sem dor. E quando ele passa 6 horas sem dor, ou trabalha um ciclo inteiro sem dor, ou passa um dia sem dor, ele se sente estranho, ao ponto de estar passando mal. Porque a experiência de dor está tão pareada, fusionada no sistema nervoso, que ele não consegue se visualizar fora daquela janela de pensamento a respeito da dor. E aí ele não consegue fazer com que... E aí a gente não consegue fazer com que esse paciente enxergue quais são os benefícios de viver com a dor controlada. Como é que seria a vida dele se ele controlasse a dor? Amanhã, depois de amanhã. O paciente tem uma extrema dificuldade de visualizar. Então o convite para você que é profissional é exercitem esse perfil de comunicação. Principalmente no paciente com hernia de disco.
Você conhece alguém que operou e deu certo? Você conhece alguém que operou e não deu certo? Tem várias pessoas aí, né, que operam, continuam com dor, operam de novo, tem 4, 5. Eu atendo um paciente que tem 11 cirurgias de coluna, entre lombar e cervical. E a dor tá igual. A gente está aí na 14ª semana, a dor tá igual, a dor não mudou. O Oswestry despencou. O Oswestry já está em 22%. Então, a incapacidade dele está melhorando. A dor não está melhorando. Vai melhorar, Caio? Não sei. Só que ele sabia disso desde o momento da consulta, porque ele é um paciente de síndrome de falha cirúrgica. Então, isso aí tem que ficar claro para o paciente. Não é só sobre a dor. Bom, próximo tópico. Hoje a gente vai até muito tempo aí, viu? Já encaminha essa live para outros colegas que precisam ouvir essas informações. Clica aqui no aviãozinho, ó, encaminha, me marca nos stories e vamos nessa. Próximo tópico, efeito nocebo. Como saber se o profissional que te acompanha é atualizado? Bom, segundo as principais evidências científicas disponíveis, a maioria dos casos de dor nas costas, de hérnia de disco, é completamente inespecífica, sem causa detectável e influenciada por múltiplas dimensões. Dito tudo isso, quando os profissionais falam para você sobre inflamação, lesão, doença, ou incentivam você a ter cada vez mais medo, esse profissional provavelmente está desatualizado e reforçando crenças negativas que mudam o seu comportamento. Como assim, Caio? Seu jeito de andar muda, seu jeito de se vestir muda, você começa a evitar certos movimentos, você se protege mais, e quanto mais você se protege, mais rigidez você tem, mais descondicionamento físico e você vai piorando. Então, quando o discurso do profissional for desse tipo, você está diante de um profissional que, na maioria das vezes, é desatualizado. Quando o discurso do profissional te encoraja a se expor gradativamente, quando o discurso do profissional te encoraja a trazer memórias da vida que você tinha antes da crise, antes da dor, buscando lá 8, 10 anos atrás, muito provavelmente esse profissional está cuidando de você, te colocando no centro do cuidado terapêutico e não olhando você como mais um diagnóstico. Tem profissional que fala assim, ó, tem um grupo que é bizarro, um grupo de psicologia que eu participava, que quando chegava um paciente com fibromialgia, síndrome de dor crônica, faziam assim, fibromialgia, xiii. Ou seja, profissionais completamente despreparados. Completamente. E assim, eu acredito muito que você é produto do meio em que você vive. Quando eu presenciei essas coisas, eu saí extremamente daquele grupo. Então eu entendo que a gente que está aqui no Instagram, que você que me assiste aí, a gente está dentro de uma bolha, né? E fora dessa bolha, você vai encontrar informações contrárias a quase tudo isso que eu estou falando para vocês. Mais uma vez, não precisa acreditar, só precisa testar, tá bom? Se tiver perguntas, comentários, podem jogar aí nos comentários, tá? Próximo tópico, o que você deve fazer em casos de crise por hérnia de disco? Vamos lá, pessoal. Quando a gente compara os pacientes que fizeram wait and see, esperar em ver, os pacientes que buscaram intervenções, os pacientes que esperaram para ver, melhoraram mais rápido do que os que receberam intervenção. Ou seja, se você procura um fisioterapeuta na crise, um médico na crise, ou uma emergência na crise, a chance de você recuperar mais devagar aumenta assim de forma assustadora. Se na crise você entender que seu corpo tem um mecanismo chamado homeostase, que vai tender a se reequilibrar em 72 horas a 10 dias, e você tiver paciência, entendendo quais são os sinais de gravidade, onde você realmente deve procurar uma emergência, deve procurar um médico, deve procurar um fisioterapeuta, se você perdeu a força na ponta do pé, nos calcanhares, adormeceu a perna abaixo do joelho, perdeu a força, tá começando a mancar, ter risco de queda porque o joelho está falseando, não sustenta o peso do corpo. Se a cada dia você está piorando, ou seja, a piora é progressiva com o passar do dia, não tem oscilação, um dia eu tô bem, um dia eu tô ruim, um dia eu tô bem, um dia eu tô ruim, um dia eu tô mais ou menos, não tem oscilação, é pior a cada dia, piora progressiva, junto com esse déficit neurológico, fraqueza, perda de força,
Você precisa ir na emergência, precisa fazer uma ressonância, precisa ir no fisioterapeuta, precisa fazer bloqueio, precisa tomar corticoide, precisa tomar medicação pesada, precisa. Mas eu estou falando que esses são 4% dos casos. Então, o que você deve fazer, a minha recomendação é esperar para ver. Se você estiver dentro desse critério de oscilação, de dia bom, dia ruim, dia mais ou menos, você vai começar, se você tiver paciência, resiliência, se testar, perceber que você não tem os sinais de gravidade e se tranquilizar, em 72 horas a 10 dias, a curva de intensidade da dor e de incapacidade vai começar a cair. Você vai ficar com algum problema residual que vai precisar do fisioterapeuta. Mas nessa janela de 72 horas a 10 dias, quando a gente compara quem busca um profissional e quem não busca um profissional melhora mais rápido. Então, é uma informação que bate de frente com muito do que os profissionais acreditam e surpreende a maioria dos pacientes, né? Porque a chance de você receber uma informação negativa ali, nessa janela, e cronificar, por aumentar o medo, aumentar a ansiedade, aumentar a privação de sono, é muito grande. É, assim, estratosfericamente grande. E quando a gente pega esse grupo de pacientes e separa, um grupo faz ressonância, um grupo toma anti-inflamatório, um grupo não faz ressonância, um grupo não toma anti-inflamatório, o grupo que faz ressonância e o grupo que toma anti-inflamatório demoram muito mais de melhorar, velho. Caio, como assim? Isso mesmo. A ressonância aumenta medo, aumenta a ansiedade e aumenta a chance de você fazer um procedimento desnecessário. 2. O anti-inflamatório vai combater a cascata de ativação dos neutrófilos no seu sistema imunológico, que é necessária para recuperar o estado do seu tecido saudável. Só que muito ortopedista, muito fisioterapeuta, muito profissional de saúde não é treinado para te dizer isso. Ele é treinado para, se eu passar esse anti-inflamatório de determinado laboratório, eu tenho um comissionamento de 15%. Vou prescrever. O sistema é sujo, o sistema é um lixo e ele quer te ver doente. E quanto mais rápido você entender isso, melhor. Então, é esperar para ver. Passou desses 10 dias, não entrou em remissão, passou de 72 a 10 dias, não entrou em remissão, e direto no fisioterapeuta. Por quê? O fisioterapeuta é melhor que o médico? Não, definitivamente não. Se você tem sinais de gravidade, o médico é o cara para você ver. Se você não tem sinais de gravidade e não sofreu trauma que é do acidente, o fisioterapeuta é o melhor cara para você ver. E por que você deve ir no fisioterapeuta primeiro? Porque existem estudos americanos que mostraram que o custo efetivo total de um tratamento para crise de coluna, para hérnia de disco, é $1.700 mais barato do que quando você procura um cuidado usual. Indo no ortopedista primeiro, fazendo uma ressonância, voltando no ortopedista, trocando remédio, fazendo fisioterapia, voltando no ortopedista e tendo alta. Então o custo efetivo total, quando você vai de cara no fisioterapeuta, é muito menor. A economia é muito maior. Inclusive, existem estados dos Estados Unidos, estados do Canadá, que o fisioterapeuta está na emergência ortopédica fazendo uma triagem de movimento para selecionar o paciente que vai para o ortopedista e o paciente que vai voltar para casa com a prescrição de exercício adequada e a recomendação de uma consulta eletiva com o fisioterapeuta fora daquele sistema. E aí dentro desse sistema, NHS inglês também faz isso, dentro desse sistema, a economia no custo operacional do cuidado da saúde é muito maior. Muito maior. Só para você ter uma ideia, o gasto com dor crônica nos Estados Unidos passa de 684 bilhões de dólares por ano. Então é um problema que a tecnologia está crescendo, está investindo, temos ressonâncias magnéticas funcionais de 5 Teslas, procedimentos invasivos, minimamente invasivos, muita tecnologia, e o paciente continua piorando, né? Então a gente não está ganhando nessa balança. Então alguma coisa está errada, e é isso que eu te convido para refletir. Beleza? Então, qual que é a importância do exame de imagem? Uma única importância: excluir uma condição grave. Ele precisa ser feito? Definitivamente não. Por quê? A prevalência de encontrar coisas graves em exames de imagem é de 1 para cada 250 mil exames de imagem. 1 para cada 250 mil. Então, preciso fazer 250 mil ressonâncias magnéticas para achar uma fratura, para achar um tumor, para achar uma infecção, para achar uma mielopatia compressiva com emergência cirúrgica, porque o cara está com anestesia em cela e síndrome de Caldequina. 1 para cada 250 mil exames. Ou seja, ele é importante para excluir condição grave, mas ele não necessariamente precisa ser pedido. Inclusive,
existe um movimento chamado Choosing Wisely Brasil, chancelado pela Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica, Abrafito, que tem correntes em vários segmentos da saúde, inclusive câncer, cardiologia e por aí vai. Chama-se Escolhendo Sabiamente. E o movimento do Choosing Wisely não recomenda a prescrição de ressonância magnética antes de 6 semanas de uma crise de coluna. Por que é importante saber disso? Porque o paciente que faz ressonância, ele piora ou demora de melhorar. Então, eles consideram iatrogênico, um erro do profissional de saúde prescrever uma ressonância antes de 6 semanas, se não há suspeita de condições graves. E como que a gente suspeita de condições graves? Voltando lá no início da live e respondendo aquelas perguntas especiais que eu fiz. Se você respondeu sim para aquelas perguntas, a maioria dos pacientes que a gente vê dia a dia dizem que não, você tem a probabilidade maior de ter algo grave. Não quer dizer que tem nada grave. Inclusive, se você for mesmo que você diga sim, quando você é submetido ao procedimento fisioterapêutico, aquelas perguntas tendem a se negativar. Aqueles testes tendem a se negativar. Então, não é porque você achou uma coisa que você vai cair em desespero. Beleza? Então, isso tem que ficar claro. No mais, o exame de imagem, ele encontra aquelas alterações em pessoas que não têm dor. Então, não dá pra gente justificar que a dor é por causa do que está na imagem. E eu sempre falo desse artigo aqui. Tem um artigo, se você botar no Google aí, Spondylolisthesis Pregnant, grávida com espondilolistese. Tem um estudo de caso de uma grávida de 8 meses que tem uma ressonância magnética com espondilolistese severa, onde há um escorregamento de S1 sobre L5, com completo apagar do sinal medular. Ou seja, se você olhar para aquela ressonância, a paciente é cadeirante, e porque você está sendo cartesiano, analisando o caso do paciente somente pela ressonância. E essa paciente, ela nunca teve dor. Tem um outro artigo com 1.211 pessoas que investigou a cervical deles com ressonância magnética e tinha um idoso de 77 anos com uma fusão espinhal, ou seja, C6 grudado em C7, sem disco, com compressão nervosa real ali. E é um idoso de 77 anos que nunca teve dor no pescoço. Então, alguém tem dúvida que ao informar um diagnóstico, o comportamento do paciente muda? As emoções do paciente mudam, os sentimentos, os pensamentos, as projeções futuras? Muda negativamente. Quer dizer que o diagnóstico não importa? Não. Quer dizer que para muitas condições de dores crônicas, o diagnóstico não é importante. Porque ele não muda o tratamento que o paciente vai receber. Então, eu não quero saber, meu amigo, se você tem estenose de canal, artrose, abaulamento, degeneração, hérnia. Eu não quero saber de nada disso, sabe por quê? O tratamento para a dor na sua coluna, para a incapacidade que está associada à sua dor e para o sofrimento que você carrega por causa do problema, não vai mudar, porque eu descobri o que é que está na sua ressonância. Então o diagnóstico só é útil quando muda o tratamento. Caio, como assim? Vou ser bem claro para você que é leigo aqui agora. Se você tem um AVC e você vai para a emergência, é importante fazer um ATC com contraste, fazer uma ressonância magnética. Por quê? Porque a gente vai detectar se o AVC é isquêmico ou hemorrágico. Porque se o AVC for hemorrágico e você tomar anticoagulante, você morre. Se o AVC for isquêmico e você tomar anticoagulante, você praticamente tem sua vida salva. Nessa situação, suspeita de AVC, tipo ataque isquêmico transitório ou AVC hemorrágico, o diagnóstico tem altíssima utilidade clínica, porque ele muda o tratamento que o paciente vai receber, o que não acontece na maioria esmagadora das crises de coluna, das hérnias de disco, das condições dolorosas crônicas. Então, eu não quero saber se o paciente tem síndrome de Jorgen, se o paciente tem fibromialgia, se o paciente tem dor miofascial generalizada ou qualquer CID intempestivo que esses médicos muito doidos gostam de colocar em você. Porque o tratamento para dor crônica generalizada com aspecto biopsicossocial preponderante e barreiras de recuperação é o mesmo. E quem determina qual vai ser esse tratamento é o fisioterapeuta, dentro da fisioterapia. Isso está claro para você? Pronto. Se isso está claro, você nunca mais vai ser enganado
quando eu estiver falando de crise de coluna, de hernia de disco, de dor crônica. Próximo tópico. O processo de avaliação na hérnia discal. Gente, quando o paciente tem uma hérnia de disco cervical, a gente precisa avaliar a sensibilidade do pescoço até os braços, a força do pescoço até os braços, a tensão neural do braço, a intensidade da dor, os movimentos do seu pescoço em todas as direções, às vezes os movimentos da sua torácica em todas as direções e às vezes a mobilidade passiva da articulação do seu pescoço. Dito tudo isso, se você está em crise cervical com dor irradiada para o braço e tem um diagnóstico de hérnia de disco confirmado na ressonância magnética, você já sabe que o fisioterapeuta que te atender precisa fazer tudo isso. Se ele não fizer isso, ele não está te avaliando direito. Ponto final. Saia correndo daí. Se você tem hérnia de disco lombar, com dor irradiada para a perna abaixo do joelho, o cara que te avaliar, ele precisa testar a elevação da sua perna, a sua postura completamente relaxada com a perna esticada, todos os movimentos da sua coluna lombar em todas as direções. Ele precisa testar a sensibilidade da sua perna, a sensibilidade da sua genital. Ele precisa testar os reflexos, né, do seu joelho, do seu tendão de Aquiles, do seu cotovelo, do seu punho, para saber se você está com o reflexo alterado, para saber se você está com a sensibilidade alterada, com a força alterada. Se ele não fizer esse processo, muito provavelmente você está num profissional extremamente desatualizado. Então, dado o processo de avaliação, você já sabe se você está nas mãos de um bom profissional ou se você não está. Se o cara anota a sua história e te prescreve um exercício e te manda tomar um remédio, te manda tomar uma injeção, você não passou pelo exame físico. E para passar pelo exame físico, você não precisa estar presencialmente com o paciente, com o terapeuta, seja ele médico ou fisioterapeuta. Você pode estar numa teleconsulta e dentro da teleconsulta, todos esses movimentos eles podem ser testados se você tiver um lugar para sentar e um lugar para deitar. Beleza? Muito bom. Próximo tópico, prognóstico. Qual é o tempo de recuperação na hérnia de disco? Gente, quando a gente fala de hérnia de disco cervical, a gente está falando de um tempo de recuperação plena para 84% dos pacientes. 84% dos pacientes. De 36 meses. Caio, caceta, 3 anos. O que são 3 anos para quem está com dor há 15? O que são 3 anos para quem está com dor há 6 anos? O que são 3 anos para quem está com dor há 20 anos? Uma vida de dor crônica, passada por vários profissionais péssimos e desatualizados. 3 anos não são nada. Geralmente a gente começa fazendo uma sessão por semana, afasta para 15 dias, 21, 30 dias, até 60 dias de afastamento. Teve um flare-up? Aproxima, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana se necessário. Não tem custo a mais por isso. O número de sessões é indeterminado. Tem paciente que em 2 anos fizeram 22 sessões comigo. Tem paciente que em 2 anos fizeram 48 sessões comigo. Então, o prognóstico é o tempo que o paciente precisa para se recuperar. E aí você pode cair na falácia de muitos cirurgiões. Não, a gente recupera rápido, é só tirar essa hérnia que está beliscando o nervo. Só que entenda, quando você tem uma hérnia beliscando o nervo por mais de 3 meses, o problema não está mais só ali. Já houveram modificações na estrutura e na função do seu sistema nervoso, seja nas vias ascendentes da medula, ou seja nos centros cerebrais posteriores, superiores, lá no seu cérebro, né? Lá dentro da sua cabecinha. Essas alterações na estrutura e na função do sistema nervoso fazem com que você tenha memória dolorosa e aprendizado associativo, experiências condicionadas que aconteceram quando você tinha dor. Quando você teve o primeiro episódio de dor, o segundo episódio, o terceiro episódio, e as suas experiências foram sendo pareadas como ímãs de geladeira. Então, o cara te chegar para você e falar, ó, eu vou tirar essa hérnia que tá beliscando e vou resolver sua dor, ou ele é MacGyver, ou ele é um completo ignorante, charlatão, tá? Porque os grandes ortopedistas que fazem boas cirurgias para pacientes que têm indicação,
eles trabalham com fisioterapeuta no pós-operatório imediato, porque eles sabem que não depende somente da cirurgia. Depende da cirurgia, da fisioterapia, da mudança de comportamento e de estilo de vida que o paciente precisa ter. Então a gente precisa pensar em prognóstico. O prognóstico de um paciente que está com uma crise de hérnia de disco lombar, que é aqueles 10% de dores específicas, 4% de pacientes que vão para a cirurgia, ele pode variar de 12 a 24 meses. De 1 a 2 anos. Em um ano, 86% dos pacientes têm recuperação plena. Uma outra porcentagem que eu não lembro agora, tem a diminuição da intensidade da dor, tem a diminuição da incapacidade, mas a dor não deixa de irradiar na perna. Não lembro agora a porcentagem. Ou seja, ao final de um ano, ao final de 2 anos, esses pacientes eles estão satisfeitos com o tratamento. Só que lá na consulta 1, existe um imediatismo muito grande pela resolução imediata e o paciente fica pulando de galho em galho. E aí eu gosto de parafrasear com o vídeo que está no topo do meu perfil. Paciente querido, querida, lembra do meu lema, a verdade na lata doa quem doer, sempre baseado em evidência. Eu não estou aqui para te agradar, para passar a mão na sua cabeça, para falar o que você quer ouvir. Eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir para ter recuperação funcional, redução de incapacidade, diminuição do sofrimento e controle da dor. E o que você precisa ouvir agora é o seguinte. Quando você vai para consulta com um nutricionista, você sai de lá magro? Quando você vai para uma avaliação física funcional com um educador físico, você sai de lá hipertrofiado? Quando você vai para uma consulta com um psicólogo, você sai com a saúde mental resolvida, sem depressão, com ansiedade controlada, sem TDAH, sem síndrome do pânico, sem transtorno de estresse pós-traumático? Quando você vai na consulta com um médico, você sai de lá com a sua doença curada? Não. Na fisioterapia ele não é diferente. Na fisioterapia é um processo. Não espere que você vai chegar no consultório, vai fazer uma teleconsulta, vai deitar numa maca e fazer um relaxamento, fazer uma terapia manual, um estalo, uma quiropraxia, uma osteopatia, uma agulhinha do bem. E o seu problema vai ser resolvido ali. Hérnia de disco é processo. A gente acompanha os pacientes por 1 a 2 anos. Em 1 a 2 anos a gente começa uma vez por semana, faz para 15, faz para 21, faz para 30. Às vezes aproxima quando tem que aproximar. E a gente te educa durante todo o processo, te ensinando o que você tem que fazer semana após semana, para que você não dependa, inclusive, da gente. É processo. Então, quando o paciente tem clareado o prognóstico, ele tem a expectativa de futuro positiva, geralmente maior do que a expectativa negativa. Então ele tem confiança no que ele está fazendo e ele tem confiança no que o profissional está falando para ele. Por quê? Porque a gente está numa bolha e a maioria dos profissionais não fala sobre prognóstico. E quando descobre o prognóstico, tem medo de falar porque acha que o paciente vai acreditar que é demorado e não vai fazer o tratamento com ele. Para não perder o paciente, ele não informa o prognóstico. Porque ele não tem coragem de ser um fisioterapeuta bom. Ele quer ser um fisioterapeuta bonzinho e deixar o paciente acreditar que ele vai fazer 1, 2, 3, 6 sessões e vai sair com o problema resolvido. Então, se você é esse perfil de profissional e está me escutando agora, melhore. Melhore porque vence quem melhor se adapta. E o mercado não vai poupar você nos próximos 5 a 10 anos. Escuta o que eu estou te falando agora. Nos próximos 5 a 10 anos, fisioterapeuta e psicólogo terão o mesmo patamar de status profissional que o médico tem hoje. Remunerações ainda maiores que as deles, porque a sociedade está parando para enxergar o impacto que a função tem na preservação da qualidade de vida, apesar de todas e quaisquer doenças, inclusive câncer. Olha que louco. Então, preste muita atenção na janela de oportunidade que você está tendo agora para desenvolver esse raciocínio clínico, porque nos próximos 5 a 10 anos a maré vai estar muito boa para fisioterapeutas e psicólogos. Beleza? Então informe o prognóstico do seu paciente. Próximo tópico. O que é um tratamento conservador? Gente, tratar
crise de hernia de disco de forma conservadora é aconselhar o paciente, é encorajar o paciente, é expor o paciente gradativamente aos movimentos temidos que ele não está fazendo. Tratar de forma conservadora é saber quando o paciente responde de forma refratária ao seu tratamento, para indicar um anestesista para fazer um bloqueio específico na raiz do nervo dele. E se for cervical, fazer um bloqueio interlaminar, um bloqueio simpático. Usar um opioide por via transcutânea. Usar uma medicação antidepressiva. Não que o paciente tenha depressão, mas muitos antidepressivos de ação dual ou de ação tricíclica ajudam o paciente a ter conforto durante o processo da fisioterapia. Quem é que gosta de fazer exercício com dor? Ninguém gosta, pô. Faz porque tem que fazer. O paciente com câncer, você acha que ele gosta de quimioterapia? Não faz. Ele faz porque ele é adulto. E adulto resolve. Criança reclama. Só que a criança que reclama, ela pode ter um conforto melhor para reclamar menos. E você tem que ser um profissional que identifica o perfil de paciente refratário baseado em critérios diagnósticos e critérios de exposição sistemática, onde o paciente para de responder ao seu tratamento e tem uma estagnação da evolução. E aí você está com o GPS muito claro, você testou tudo o que tinha que fazer na sequência correta, na sequência que tinha que fazer, e a sequência que você tinha que fazer não apresentou resposta positiva. Esse é o paciente que você precisa indicar para o anestésio. Entende? Então, isso é um tratamento conservador. Tratamento conservador, pessoal, não é você ir para fisioterapia ambulatorial, fazer alongamento, choquinho, calorzinho, ultrassom, TENS, alongamento, massagem, liberação miofascial, ventosa, agulhinha do bem. Isso não é tratamento conservador. Isso é passar o tempo, te dando conforto. Você quer relaxar? Vai para a mesa de bar conversar com seus amigos. Liga para um amigo antigo que você nunca mais falou, conversa com ele, conta da sua vida. Seja vulnerável, conta o que está acontecendo na sua vida. Você vai ver como o poder da conversa vai fazer com que você relaxe a musculatura. Aqui a gente não vende relaxamento muscular. A gente vende tratamento para controle da dor, não farmacológico. E por vender tratamento, a gente precisa informar para você o que funciona para controlar a dor e o que é só um paliativo. Você vai querer paliativo pro resto da vida? Tá tudo bem. Cada escolha é uma renúncia. Dentro dos tratamentos conservadores, a gente tem a fisioterapia baseada em evidência, a anestesiologia / medicina intervencionista em dor, a psicologia baseada em evidências, o exercício físico, a atividade física, a higiene do sono, a hidratação. Eita, Caio, tudo isso, tudo isso. Dentro da fisioterapia baseada em evidência, você só tem que identificar o seguinte: eu estou participando do tratamento ou eu estou recebendo alguma técnica? Respondendo essas duas perguntas, você vai saber se o fisioterapeuta que está com você está lhe guiando para o caminho correto ou não. Se você está participando do tratamento, recebendo alguma informação para entender o seu problema, ou executando algum movimento, algum exercício, alguma posição, ok. Se você está recebendo uma técnica, tende a não estar resolvendo nada, não. Em relação à anestesiologia, medicina intervencionista em dor, se você não responde a essa fisioterapia baseada em evidências, esse ramo de clínica da dor, que é um ramo da medicina, ele tem medicações específicas que eu já citei, antidepressivos, analgésicos opioides, analgésicos simples, procedimentos intervencionistas como risotomia, procedimentos de bloqueio transforaminal, onde se injeta um corticoide na raiz do nervo afetada, que ajudam o nosso tratamento da fisioterapia a melhorar você de uma forma, a te dar resultado de uma melhor forma, com mais qualidade, com mais conforto, melhorando sua tolerância à dor. Dentro da psicologia baseada em evidências, a gente tem aí a terapia cognitivo-comportamental, onde você vai entender a tríade cognitiva. Falar nisso, vai lá no meu YouTube, pesquisa lá Caio César e tríade cognitiva, que eu explico como a terapia cognitivo-comportamental pode ser aplicada à fisioterapia. E aí a gente pode chamá-la de fisioterapia informada psicologicamente. E você vai entender como
o processo diagnóstico gera um padrão de pensamento, que gera um sentimento barra emoção, que muda o nosso comportamento, e o paciente não consegue enxergar isso, não consegue desfusionar isso, e a terapia cognitivo-comportamental, a terapia comportamental dialética, em alguns casos, a terapia de aceitação e compromisso, dentro da psicologia baseada em evidências, são recursos muito positivos para que o paciente consiga melhorar. Beleza? Exercício físico. E aí o carro-chefe do exercício físico vão ser os personal trainers, né? Os educadores físicos. Muitos deles também fora da bolha, completamente desatualizados, mas eu preciso falar com você que exercício físico ele precisa ser sistematizado. Não é vou pro jumping hoje, vou pra dança fit dance amanhã, vou pra hidroginástica amanhã. Não é isso. Você precisa escolher uma coisa que você goste para que você tenha adesão. Essa adesão precisa ser no mínimo 4 vezes por semana. Todo o seu exercício, a cada semana, precisa ser mais difícil do que a semana anterior. Não pode haver estagnação. Se houver estagnação, a analgesia, o controle da dor induzido pelo sistema nervoso, ele fica fraco. E o exercício passa a não ser suficiente para controlar a sua dor. Então, se você não está fazendo um exercício que você gosta, está errado. Se a cada semana o seu exercício não está mais difícil do que a semana anterior, também está errado. E se a cada 4 semanas de exercício físico você não tem uma semana de redução da intensidade daquele exercício, também está errado. Há uma grande chance que dentro da janela de exercício físico você ter um volume mínimo efetivo menor do que o ideal e um volume máximo recuperável maior do que o ideal. Dentro dessa janela, entre VME e VMR, a gente está a zona terapêutica para controle da dor. Inclusive, vide a aula Controle do Volume e Intensidade do Exercício lá no YouTube, tá bom? Vai ter uma aula onde eu destrincho isso para você gratuito. Próximo tópico, estamos já acabando, tá, pessoal? Próximo tópico é a atividade física. Caio, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A atividade física é tudo que você faz fora da sua zona de exercício físico. Então é o tempo que você fica de pé, são os andares de escada que você sobe, são a quantidade de passos que você dá no dia. Então, se você tem um reloginho inteligente, ele vai calcular pelo GPS seu deslocamento. Se o seu celular está no bolso e é um smartphone, Android ou Apple, seja lá qual for, ele também tem um contador de passos. Você pode baixar qualquer aplicativo de contador de passos e botar ele no bolso. No final do dia você vai ver quão ativo você foi no nível de atividade física. É recomendado, por alguns artigos científicos publicados na PEN, uma das maiores revistas na área de dor crônica, que o paciente ele precise ter 7.000 passos no mínimo por dia para ter uma janela que a gente chama de NEAT, que é uma janela também analgésica que aumenta seu gasto metabólico, e o gasto metabólico vai fazer, o seu gasto de energia vai fazer com que você ative o sistema nervoso, e esse sistema nervoso vai sair do campo pronoceptivo, que é mais suscetível à dor, e ir para o campo antinoceptivo, que é menos suscetível à dor. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas pode parar o vídeo, voltar e escutar esse trecho de novo, porque você vai entender. Beleza? Próximo tópico, higiene do sono. Gente, são 9 horas da noite e eu tô com ring light com a luz branca aqui. A luz branca inibe a secreção de melatonina, porque a luz branca incide na minha retina e vai para o meu núcleo supraquiasmático, que é o regulador do meu horário natural, que é o ciclo circadiano. Então agora eu vou mudar essa luz para uma luz amarela. E você percebeu aí agora, né? Vou fazer melhor. Eu vou desligar essa luz. Vou fazer melhor ainda. Eu vou pegar o roteiro no meu WhatsApp para olhar por um mecanismo que a gente tem aqui no celular, que é o conforto ocular. E eu vou ativar o conforto ocular. Vou reduzir o brilho e vou agora desligar a tela do meu computador. Porque 9 horas da noite eu preciso já estimular a atividade do meu núcleo supraquiasmático para aumentar a produção de melatonina. Pronto, já desligou o computador, já estou com o conforto ocular ativado e eu estou estimulando o meu sistema nervoso central a rebaixar. É claro que
estar exercendo uma atividade intelectual agora não ajuda. Mas eu preciso que você entenda que faço o que eu digo, não faço o que eu faço, porque nesse momento eu não tenho dor crônica. Mas se eu tivesse dor crônica, eu precisaria estar controlando, inclusive, a minha higiene do sono. E controlar a higiene do sono começa na hora que você acorda. Tem uma aula lá no YouTube e no meu grupo do Telegram chamado Neurobiologia do Sono Vigília, onde eu destrincho em quase 1 hora todo esse passo a passo. Aqui eu vou dar de forma resumida só para você entender. Então vá lá no YouTube para assistir essa aula, tá? O seu ciclo do sono começa na hora que você acorda. A maioria das pessoas acordam num horário durante a semana e dormem um pouquinho mais no final de semana. Você ajuda a desregular o ciclo circadiano fazendo isso. Você precisa acordar todos os dias no mesmo horário. Você não pode usar cortina blackout. Você tem que acordar com o nascer do sol para regular todos os seus hormônios. Tanto os hormônios que são responsáveis pelo trânsito intestinal, saciedade alimentar, reatividade, impulsividade, raiva e por aí vai. Começa na hora que você acorda. Na hora que você dorme, você precisa ter rituais. Por exemplo, eu tenho um ritual que é escutar uma música, e aí pega essa referência aí agora, tá? O meu ritual é escutar uma música de Ryu fazendo Street Fighter, fazendo o Hadouken no Street Fighter. Quem tem minha idade aí, 34 anos, vai lembrar, né? Quando o Ryu começa a preparar, quando o Ryu... O som tá ok aí, né, pessoal? Tá ok, dá um legal aí. Quando o Ryu começa a preparar o Hadouken, aí toca aquela música, né? Aquela música me leva para um estado de meditação muito bom, não sei o que acontece. E eu faço um padrão respiratório, né? 35 respirações profundas, diafragmáticas, fazendo com que minha barriga suba mais do que o meu tronco quando eu puxo o ar e com que ela desça quando eu solto o ar. Então é um ritual, não tem evidência. É uma forma que eu tenho para alcançar um estado de relaxamento. E aí tem uma pesquisadora, uma neurocientista brasileira, a Suzane Herculano, salvo engano. E ela tem estudos de mindfulness, né? Estudos de atenção plena, monitorando por eletroencefalograma e por ressonância magnética o estado de atividade cerebral. E quando você tem atenção plena, você começa a perceber o que é que está acontecendo no seu corpo aí agora. Por exemplo, o que está acontecendo comigo agora? Só agora eu relaxei. Durante toda a live eu estava no estado de flow tremendo. Com a musculatura tensionada, sem sentir o peso do meu corpo na poltrona que eu estou sentado, sem sentir o toque do tecido da minha camisa na minha pele. Então agora eu estou começando a exercitar um estado de atenção plena e monitorar a minha respiração. Eu pareço estar cansado. Parece que eu preciso dormir. Afinal, a minha rotina tem mudado, eu voltei pro triatlon, tenho acordado 4h30 da manhã todos os dias. E amanhã é um dia de um treino longo, eu estou ansioso, não sei se eu vou conseguir cumprir. Então pensamentos automáticos passam na minha cabeça do tipo, será que o pneu da minha bike vai furar? Será que o jato que eu tô lá é suficiente para restabelecer o pneu, para eu não ficar na rua parado? Né? São coisas que acontecem no paciente com hérnia de disco e fazem com que ele não tenha poder de presença. Recomendo, inclusive, um livro. Tava até aqui ele, ó. Enfim, um livro chamado O Poder da Presença, da Amy Cuddy, que é uma psicóloga com PhD em Harvard, que ela fala justamente sobre isso. Então, o paciente com dor, ele entra em desespero. Na crise de hérnia, ele entra em desespero. O estado de capacidade racional do cérebro foge. Então, se ele estiver diante de um terapeuta que faça com que ele exercite os pensamentos dele, fazendo com que ele perceba como o corpo dele está reagindo, como ele reage com cada comunicação que você faz, né? O que você entende com essa minha fala? Como que você recebe essa comunicação? O paciente começa a entrar em estados reflexivos. E você consegue extrair da linha do tempo informações que são extremamente valiosas, que passam despercebidas pela maioria dos médicos em consultas de corredor, aquelas consultas de plano de saúde de 15 minutos, ou aqueles ambulatórios de fisioterapia que várias pessoas estão sendo atendidas ao mesmo tempo. Então, exercitar o mindfulness, a atenção plena, o poder de presença, acordar todos os dias nos mesmos horários, constituir rituais para que você vá dormir,
fazer com que você tenha o mais alto grau de iluminação assim que você acorda, iluminação natural. Medir a intensidade através do luxímetro. Você pode baixar no seu celular e agora o aplicativo Lux. Você vai botar a câmera do seu celular para o cômodo da sua casa e vai ver a intensidade de iluminação. E aí você vai perceber que quando a iluminação está acima de 10.000 lux, a gente ativa muito o núcleo supraquiasmático. E quando está abaixo de 100, a gente começa a rebaixar ele para a gente preparar para dormir. Se a gente começar a não tomar café depois das 3 horas, só tomar café de manhã. E se depois das 3 horas você tiver que tomar café, tomar descafeinado. Se é que você acredita, porque algumas marcas dizem que é descafeinado, mas tem aquela torra misturada com grão e que acaba tendo extrato de cafeína ali. Então, não tomar café depois de 3 horas. Porque a pressão do sono que está chegando aqui para mim, ela é removida, a adenosina ela é removida pela cafeína. Ela inibe a ligação no receptor de adenosina. E aí você tem aquele estado de alerta ativado. E aí você não dorme, velho. A higiene do sono é uma coisa que melhora tudo. Absolutamente tudo. Melhora a obesidade, melhora a pressão arterial, melhora a dor, melhora a diabetes, melhora a saciedade alimentar, melhora a reatividade do cérebro, impulsividade no comportamento, pela higiene do sono. Então, Caio, mas eu não tenho dor não, só quero ser mais produtivo. Regule o sono. Mas eu não tenho dor não, eu só quero emagrecer. Regule o sono. É simples assim. Vide a aula Neurobiologia do Sono que está lá no YouTube, tá? Para você ver de uma forma mais completa. Próximo tópico, hidratação. Hidratação, aí a gente vai falar de cirurgia e considerações finais e a gente acaba, tá? Gente, eu já falei nessa live aqui, né? 1 litro de água para cada 20 quilos de peso. Se você pesa 60 quilos, 3 litros por dia. Se você pesa 80 quilos, 4 litros. Se você pesa 100 quilos, 5 litros. Gente, nosso corpo é feito de água. Os discos são feitos de água. Nosso corpo é 70% água. Se você não bebe água, você está em desidratação subclínica. O que é isso? Você passa mal, vai para emergência, faz exame de sangue e está tudo normal. Só que você continua passando mal. Desidratação subclínica, ela gera sintoma, ela é uma comorbidade que faz com que seu sistema nervoso sofra um pouco mais e ela não é forte o suficiente para deflagrar uma alteração no exame laboratorial, por exemplo. Às vezes você acha que está com fome, come merda, come mais do que o normal, mas na verdade era sede. Se você bebesse 15 ml de água antes da refeição, você ia ver que você não estava com tanta fome assim. 30 minutos, 1 hora antes da refeição. Então, a água, ela ainda pode gerar um desequilíbrio hidroeletrolítico, sobrecarregando o seu rim, fazendo com que você tenha redução dos níveis de sódio e potássio, fazendo com que você possa apresentar até hiponatremia, que aí seria uma condição mais grave. Nesse caso, a sobrecarga visceral no rim é mais uma comorbidade para o sistema nervoso se preocupar e atrapalhar o controle da dor. Então, você entende como o buraco é mais embaixo? Não é só eu chegar para você, você tem hérnia, eu vou fazer exercício descompressivo, eu vou liberar sua fáscia, eu vou relaxar esse músculo com uma ventosa, eu vou fazer um bloqueio na rede do nervo, eu vou tirar a hérnia. Não é só isso, tá? É muito mais coisa para a gente conseguir controlar essa dor. Bom, penúltimo tópico, tratamento cirúrgico, quais são as evidências? Bom, esse aqui tá aqui logo de cara, né? Que é uma de cabeceira, é um livro de cabeceira. Esse aqui é o Surgery The Ultimate Placebo, é o livro de um cirurgião ortopédico, o Ian Harris, e ele destrincha nesse livro como a cirurgia pode não ser uma grande ideia, porque ele fez uma pesquisa onde ele comparou pacientes que eram submetidos à cirurgia e um grupo ia para a cirurgia e o outro grupo ia para a cirurgia sham. O que é a cirurgia sham? A cirurgia falsa. Isto é, o grupo que ia fazer, por exemplo, uma artroscopia de menisco no joelho, ele vai para a consulta pré-anestésica, faz exame de sangue, é sedado, tem a incisão feita e faz a remoção dos fragmentos meniscais. Fecham a incisão e vai para a enfermaria para ter alta. Acompanha esse grupo. O outro grupo faz todo o ritual, faz a incisão, mas não remove os fragmentos. Vai para a enfermaria e acompanha esse grupo. Quando a gente compara os dois grupos de pacientes, os dois grupos melhoram igual. E isso não é só para menisco, não. É para debridamento artroscópico de ombro, cirurgia de reparo do manguito rotador, fusão da coluna lombar,
cirurgia endoscópica da coluna lombar. Ou seja, o cara que está com crise de coluna e ele é submetido a uma cirurgia de emergência porque foi bombardeado de informações que amedrontam ele relacionado ao futuro, ele tem uma grande chance de entrar em síndrome de falha cirúrgica. Porque a grande chance é de que quando a dor é mais de 3 meses, o problema estrutural na coluna, ou no joelho, ou no ombro, não é mais o causador único da dor. Então a chance dele fazer cirurgia e continuar com dor é grande. Paralelo a isso, os pacientes que vão para a cirurgia falsa, eles também melhoram igual os que fazem cirurgia verdadeira. Então, existe um determinado grau de efeito placebo, existe um determinado grau de síndrome de falha cirúrgica, precisamente cerca de 46% dos pacientes com dor crônica na coluna que são submetidos à cirurgia evoluem com falha, e essa falha geralmente é atribuída a aspectos anatômicos como seu parafuso está fora do lugar, ou teve alguma outra hérnia acima, vamos ter que operar em cima também. Aí o paciente, quando faz a segunda cirurgia, é reabordado, ele diminui ainda mais a chance de sucesso, porque aí já vem o problema anatômico junto com todas as esferas biopsicossociais e o trauma cirúrgico, porque a cirurgia é um trauma no tecido. Então você começa a desencadear marcadores inflamatórios ali para se recuperar e aí é reabordado pelo mesmo cirurgião ou por outro cirurgião. Então, existem evidências de que cirurgia funciona? Sim. Quais são as evidências? Em pacientes que têm dor lombar, dor cervical irradiada para o braço, abaixo do cotovelo, irradiada para a perna, abaixo do joelho, e que são refratários ao tratamento fisioterapêutico. Isto é, eles fazem a fisioterapia por 6 meses, por 1 ano, e não melhoram. Esses pacientes são submetidos a bloqueio transforaminal e não melhoram. Bloqueio simpático e não melhoram. Esses pacientes são grandes candidatos à cirurgia. E o que é que acontece na real? A real, o cara vai para a cirurgia como primeira opção. Ou depois de uma fisioterapia que não é baseada em evidência. E aí o cara tem toda a jornada de frustração, depressão, ansiedade, porque fez a cirurgia e não melhorou. Fora a guerra com o plano de saúde para liberar. Que o cara fica naquela guerra, e essa guerra burocrática com o plano de saúde para liberar a cirurgia faz ele acreditar ainda mais que quando liberar, ai meu Deus, finalmente foi liberado, a janela de esperança, de expectativa positiva sobe, e aí a cirurgia foi mal indicada. Gente, o custo que o plano de saúde paga para uma cirurgia é muito alto. Então, existe um viés muito grande, um conflito de interesse muito grande do cirurgião recomendar a cirurgia. O que eu quero que você entenda saindo dessa live aqui é que apenas 4% dos casos de hérnia de disco tem indicação cirúrgica. 4%. Pode ser o seu caso? Pode. Mas a gente precisa te avaliar na fisioterapia. Tratar você na fisioterapia. Para caso você não responda, essa fisioterapia ter sido utilizada como pré-operatória. Para que você vá para a cirurgia e seu pós-operatório seja muito melhor. Beleza? Aspecto psicológico e a frustração com tratamento sem eficácia. Eu recebi um paciente com dor lombar irradiada para o quadril que tinha uma dupla apresentação clínica. Ela tinha dor lombar irradiada para o quadril e para a perna, e ela tinha uma articulação estruturalmente comprometida com artrose grau 4 severa no quadril. A gente falou, bom, você tem uma radiculopatia por hérnia de disco, mas você tem uma articulação comprometida no quadril, seu tratamento vai ser bastante complexo, a gente vai precisar de 1 ano de tratamento, e existe uma chance desse 1 ano de tratamento ser seu pré-operatório. Ou seja, existe uma chance de você fazer o tratamento e mesmo assim precisar operar, porque você está com a janela de idade que muitos pacientes não respondem ao tratamento e precisam fazer cirurgia para ter qualidade de vida. Tá claro para a senhora? Tá claro para a senhora. A gente abordou essa paciente e tirou completamente a dor lombar irradiada para a perna. Ela ficou com a dor no quadril, com a intensidade cerca de 20% menor. A incapacidade associada ao quadril ainda estava alta, mesmo com tratamento para dor lombar e para dor no quadril. E essa paciente realmente confirmou a minha hipótese de que ela precisava ir para a cirurgia. Ela foi para a cirurgia e ela foi operada do quadril saudável. Depois que ela foi operada do quadril saudável, ela não quis mais fazer a cirurgia no quadril doente e ela desenvolveu um quadro de depressão profunda, sendo acompanhada por psicólogo e psiquiatra, porque ela começou a ter ideação suicida. E virou uma paciente psiquiátrica, infelizmente. Existia a possibilidade de ela fazer a cirurgia no quadril certo e melhorar? Existia.
Mas aí são coisas que fogem completamente ao nosso controle. Eu já atendi paciente que teve uma crise de hernia de disco fazendo leg press na academia, e não tem nada a ver com leg press ou com a carga que ele pegou, com a execução do movimento que ele fez. Tem a ver com a tampa do copo da vida dele, que já estava enchendo de água, e o leg press foi só a gota que fez o copo transbordar. Para de atribuir culpa ou causa à dor. Dor é multifatorial. Mas nessa circunstância ele teve a crise, a gente abordou ele numa primeira vez, ele teve uma melhora de 20%, mas não seguiu o tratamento. E aí eu trabalhava no hospital há uns anos atrás, e ele é amigo de um cirurgião, e o cirurgião indicou um colega para fazer a cirurgia dele. O amigo dele era cirurgião de joelho, salvo engano, e ele indicou um cirurgião de coluna para fazer a cirurgia dele. Ele fez a cirurgia foi um sucesso, e 2 dias depois ele complicou, teve uma sepse, infecção generalizada, e veio a óbito. É claro que são poucos os casos, tá? São poucos os casos, mas eles acontecem. Fazendo fisioterapia, você não tem risco de morte. Então, dê o benefício da dúvida para o seu fisioterapeuta. Siga o tratamento até o final, nem para que seja que no final você diga que não prestou. Porque o aspecto psicológico, quando a gente tenta osteopatia, quiropraxia, acupuntura, liberação miofascial, ventosa, RPG, pilates, ozônio, o que mais? A cada tratamento que a gente faz e que a gente não tem afetividade nem autonomia no controle da dor, a gente abre uma janela de frustração gigante dentro das emoções do paciente. E essas emoções são aprendidas e associadas a comportamentos, a circunstâncias de vida e experiências não assimiladas. Isso faz com que a expectativa negativa do paciente suba. E o paciente com expectativa negativa é uma barreira de recuperação. Vai ser muito difícil de melhorar esse cara. A gente precisa ter comunicação. Comunicação para fazer abrir a janela, a luz no fim do túnel, para o paciente acreditar que é possível. Através de exemplos, mostrando casos complexos de dor crônica que a gente teve sucesso. E é por isso que eu preparo os slides com os pacientes que a gente atendeu, que teve alta, que teve flare-up, que teve escape de dor durante o tratamento, que pensou em desistir, mas que no final deu tudo certo. E é por isso que a gente mostra no Instagram provas de pessoas que fizeram o tratamento e melhoraram. E não operaram. Pessoas que até operaram e não melhoraram com cirurgia e depois vieram melhorar com o tratamento e questionaram: pô, Caio, se eu te conhecesse antes, será que eu precisaria ter feito cirurgia? E a resposta é: não sei. Porque antes eu não tinha te avaliado. E poderia ser que se eu te avaliasse antes, você entraria em todos os critérios para eu te indicar a cirurgia. Então, a grande sacada dessa aula: não chore pelo leite derramado. Se tem alguma coisa doendo ou que não está dando certo ainda, é porque você ainda não teve a informação adequada para melhorar esse problema. E se você quiser essas informações adequadas, você precisa procurar profissionais que trabalhem com prática baseada em evidência. Profissionais que te encorajem mais do que te amedrontem. Beleza? Então, essa foi a aula sobre atualidades no tratamento da hérnia de disco cervical e no tratamento da hérnia de disco lombar, fazendo parte do nosso podcast Physio Insight, que vai ficar disponível dentro do YouTube, dentro do Spotify e aqui no Instagram para você assistir, beleza? Então, se você acha que tem alguém que precisa receber as informações a respeito do tratamento científico da hérnia de disco cervical e lombar, clica nesse aviãozinho e encaminha para essa pessoa. Quem sabe a gente consegue tirar cada vez mais pacientes de procedimentos desnecessários e dessa jornada de experiência de cliente com alto nível de frustração, beleza? Um grande abraço, domingou, amanhã bom atendimento a todos os fisioterapeutas que me acompanham aí, tem novidades amanhã, beleza? Grande abraço, movimento é vida.